no a YouTube gente tá... agora. Depois a gente volta para esse papo. Pessoal do canal Bioéticas, a gente já estava aqui conversando sobre o clima, né? Sejam bem-vindos ao nosso Bioéticas Convida com o Dr. José Martins. Uma honra recebê-lo no nosso convite, né? Para o Bioéticas Convida, para tratar de um assunto tão assim intenso, polêmico, que envolve paixões, né, doutor? Por favor, se apresente. Bom, eu sou José Martins, eu sou médico, diretor, eu sou fundador da Transgender Center Brasil, que é uma clínica destinada a pessoas trans mulheres e trans homens. Essa clínica eu idealizei em 2015. Em 2014, eu fui para os Estados Unidos aprender técnicas de confirmação de gênero, seja elas técnicas faciais, corporais e sexuais. Em 2015, eu voltei, e quando eu voltei, eu convidei um colega, cirurgião plástico também, e nós montamos a Transgender Center Brasil. De lá para cá, nós já operamos mais de 300 pacientes, quase 400 pacientes, entre cirurgias faciais, corporais e redesignação sexual. Nossa clínica principal é em Blumenau, Santa Catarina, onde a gente atende pacientes que vêm da Europa, que vêm dos Estados Unidos, vêm do Brasil todo. E nós temos também um outro consultório em São Paulo, onde nós fazemos atendimentos também e cirurgias menores, cirurgias faciais apenas. Cirurgias maiores são feitas na nossa unidade de Blumenau. Entendi. Eu acho muito interessante, principalmente toda essa sua introdução, porque o meu conhecimento sobre cirurgias e todo esse universo da transexualidade, ele ainda é muito primitivo. A gente sabe muito no universo de filmes ou de histórias. Agora a gente tem começado a ter mais acesso sobre essas informações e é um público muito invisibilizado, né? Que tem dificuldades de colocação de mercado, que acham que a possibilidade de fazer uma cirurgia, por exemplo, não existe no Brasil. Então, eu acho que a minha primeira pergunta para você, principalmente, é o fato de que ainda se tem um misticismo que, para fazer essas cirurgias, você precisa sair do Brasil, você precisa ir para a Ásia e outros lugares. Então, o que te motivou a criar o Transgender Center e trabalhar nessa área? Primeiro, assim, a gente precisa deixar claro que a cirurgia, ela não é para todos, né? A gente não pode imaginar que toda pessoa trans, o sonho dela é fazer cirurgia, né? A cirurgia, ela vem aí como um complemento para um controle de um termo muito conhecido, chamado disforia de gênero. Então, a disforia de gênero, o que ela é? Ela é um mal-estar, ela é um estresse, ela é uma tristeza que a paciente ou o paciente apresentam quando eles percebem que a maneira como eles se entendem não é a maneira como eles se expressam no espelho. Então, uma vez tendo a disforia de gênero, você tem um tripé que vai dar sustentação para o controle dessa disforia. O primeiro deles é o tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, uma vez a pessoa se entendendo como tal, ela necessita buscar um tratamento, um apoio psicológico para que ela consiga, então, se expressar no gênero pela qual ela se entende. E essa expressão pode ir para um segundo passo, que é a hormonização. Então, a hormonização vai preparar o corpo dessa paciente, não só o corpo, mas ela tem efeitos também emocionais, assim, a maneira como essa pessoa se entende e ela enxerga o mundo muda bastante quando ela começa a se hormonizar, né? Principalmente aí as mulheres trans, né? E o terceiro passo, que nem todos os pacientes dão, é a cirurgia, né? Então, a cirurgia ela vem complementar a maneira como essa pessoa vai se expressar fenotipicamente, né? Então, eu não posso falar assim, olha, todo paciente trans vai precisar de uma cirurgia, porque existem aí milhares de pessoas que não precisam. Na teoria, nem todo mundo precisa. Na prática, nós observamos que a maioria vem para a cirurgia em algum momento da sua vida. Seja ela, como ontem eu fiz uma consulta
de uma menina de 18 anos com os pais, que mora em Minas, uma consulta por telemedicina, seja ela há 2 meses atrás que eu operei a Maria Vitória, com 58 anos de idade. Né? Então, assim, em algum momento da sua vida, pode surgir a necessidade de uma cirurgia. E uma vez surgida essa necessidade, essa cirurgia ela precisa seguir alguns preceitos internacionais. A mesma cirurgia que nós fazemos aqui é a que se faz em Amsterdã, é a que se faz em Paris, é a que se faz nos Estados Unidos. Então, assim, foi-se o tempo em que a cirurgia de pessoas trans era uma cirurgia quase de fundo de quintal. Então, assim, quando você pensava, por exemplo, em feminização facial, você pensava em botar silicone industrial no rosto, você pensava em ir num cirurgião plástico e esticar seu rosto, e ao invés de você ficar feminizada, você ficava muitas vezes travestilizada, mas não travestilizada no sentido pejorativo mesmo, sabe? Com assimetrias, com nodulações, com desproporções faciais. Então, assim, quando você pensa numa mulher travesti ou numa mulher trans da década de 80, por exemplo, muitas vezes a imagem que nós temos é de uma mulher desproporcional, de um rosto esticado, muitas vezes com a genitália quase que amputada, né? Sem profundidade de vagina, sem condições de ter um orgasmo. Então, quando surgiu a necessidade, então, da gente... Na verdade, a necessidade ela foi muito diferente. Hoje eu conversei com o pessoal da CBN e foi muito interessante assim, essa minha fala com eles. Quando eu pensei em cirurgia de trans, eu pensei numa cirurgia de transformação. Eu venho da odontologia, né? Eu fiz cirurgia bucomaxilo também antes de fazer medicina. Então, eu sempre lidei com trauma, eu sempre lidei com a deformidade facial, e eu sempre fui um apaixonado pela deformidade. Eu sempre fui um apaixonado pela reconstrução e pela transformação. Aqueles pacientes que tinham tumores faciais, eu fazia reconstrução. E quando eu descobri que existia uma cirurgia chamada feminização facial, eu falei, caramba, o que é isso? Deixa eu ver o que é isso. Aí eu entrei no YouTube e vi um louco lá lixando o crânio, lixando a face de uma paciente. E eu falei, que coisa legal, cara. Isso eu acho que eu sei fazer. Eu tenho formação para isso. Eu sou médico, eu sou dentista. Eu tenho essas 2 formações que permitem eu fazer esse tipo de procedimento. Eu entrei em contato com a Tailândia. Logicamente, eles negaram, né? Disseram que não poderiam me receber lá. Eu fui procurar nos Estados Unidos, achei um médico, um cirurgião plástico chamado Dr. Sherman Lees, na Filadélfia. E eu morei nos Estados Unidos. Eu fiz o meu middle school no Texas. Quando eu era adolescente, meu pai era militar, foi morar nos Estados Unidos, e eu fui com a família. Então, eu estudei nos Estados Unidos. Então, eu falei para ele, olha, eu tenho influência, eu morei nos Estados Unidos, eu tenho dupla formação. Ele falou, olha, vem para cá. Me mandou o schedule, que é o cronograma, né? A agenda dele. E eu falei para minha mulher, vamos embora? Ela, vamos embora? E foi, assim, um mês depois eu estava na Filadélfia. E quando eu cheguei lá, eu cheguei para aprender cirurgia, para poder aprender a técnica. Mas eu levei um susto tão grande, porque eu fui aprender o que era uma pessoa trans, fui aprender o que era uma disforia, eu levei um susto, porque a mulher levou o marido para fazer uma feminização facial, colocar mamas e no dia seguinte fazer redesignação sexual. Eu falei, mas é o seu marido? Ela, sim, é meu marido, e essa aqui é a minha filha? Eu falei, cara, o que eu estou vivendo? Aí, no dia seguinte, um irmão, um cara todo fortão, trazendo a irmã de 19 anos, ela com o ursinho na mão, assim, ele todo preocupado com ela, que ela ia fazer a cirurgia. Eu falei, o que eu estou vendo aqui? Isso é demonstração de amor ao extremo, assim. Você levar seu pai, você levar seu irmão para fazer uma cirurgia de transição, e eu saí de lá, assim, chocado e com uma bagagem cirúrgica pequena, porque era mais do mesmo que eu já fazia, era só colocar uma coisa ali, uma coisa aqui, mas o que eu aprendi foi muito mais do que cirurgia. Eu aprendi realmente, eu passei a ser quase um ativista. Quando eu falo isso, tem algumas pessoas que me condenam, porque falam assim, se você fosse ativista, você faria de graça a cirurgia. Então, assim, eu não gosto de entrar por esse lado, mas eu sou quase ativista. Por quê? Porque, assim, eu como médico, eu tenho a obrigação de
de passar isso adiante, né? De passar que essas pessoas, elas precisam ser respeitadas, elas precisam ter cara. Igual eu falei hoje eu conversei à tarde também com o pessoal da Veja, que vai ser uma matéria nossa lá legal. Eu disse assim, olha, quando você pega uma mulher trans que é hipertensa ou que ela é diabética, ela não vai no consultório do SUS porque ela vai ser chamada pelo nome masculino, né? Ela vai ser tratada pelo masculino. O médico que atender ela vai fazer um toque retal nela. Com que situação, né? Uma que tem um fenotipo feminino, fazer um toque retal para ver próstata. Então, assim, isso afasta a mulher trans da saúde. Isso é uma questão de saúde pública. Sim. Então, assim, a mulher trans, ela é diabética, ela é hipertensa, ela tem lesão de próstata, ela tem lesão de tireoide, ela tem todos os problemas que qualquer outra pessoa tem, mas elas não têm acesso porque elas se privam disso porque elas não são aceitas. Porque o aluno de medicina não aprendeu isso. Por que ele não aprendeu? Porque o médico que deu aula para ele também não sabia disso. Então, assim, eu vou aproveitar um gancho para dizer para vocês que eu fico contente porque, assim, nos últimos 4 anos, o que eu tenho feito de palestra em faculdade de medicina, em cursos, em faculdade, em congresso de direito. Então, assim, os 2 últimos anos eu falei no congresso de direito LGBT, eu falei em Fortaleza o ano retrasado, falei em Floripa o ano passado. O pessoal da OAB me chama para poder passar o que vem a ser uma transição de gênero. Então, assim, essas pessoas, esses acadêmicos que me ouvem falar, nos últimos 3 meses eu falei em 4 congressos de cirurgia plástica, congressos online. Então, esses alunos que estão me vendo falar hoje são os alunos que vão se formar daqui 2, 3, 4, 5 anos e vão ter uma outra leitura de uma pessoa trans. Com vão certeza. ter um outro tipo de atendimento, vão dar um outro tipo de acolhimento. Então, assim, talvez não seja uma coisa ideal, como não é, por exemplo, o preconceito com o negro. Talvez a gente nunca fique livre do preconceito contra com a pessoa trans, mas a gente vai dar possibilidade de acesso para elas, entendeu? Eu acho assim, você tocou em vários pontos nessa sua fala que são assim super sérios e importantes, né? E a gente está vivendo um momento agora, especificamente nesse momento, eu não sei se você viu a Natura, né, fazendo a campanha do Dia dos Pais com o Tami e muita gente condenando isso. Então, assim, é um assunto que merece toda a nossa atenção. E eu vejo que você falou da sua experiência nos Estados Unidos, né? Que o que você aprendeu de técnica cirúrgica, claro que foi importante, mas que você aprendeu muito mais o aspecto pessoal. Ou seja, uma questão aí de empatia. A gente comenta muito com os nossos alunos, com os nossos colegas e com os nossos clientes sobre a importância da empatia em vários aspectos da saúde, né? E tem um princípio especificamente da bioética, que é da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que é o princípio da não estigmatização, que você também comentou sobre isso, né? Quando uma mulher trans, um homem trans, deixa de procurar atendimento porque sabe que não vai ser bem tratado, sabe que todo mundo vai olhar torto para ele, principalmente se for uma pessoa que não teve acesso a uma feminização bem feita, como o senhor colocou, né, dos tratamentos mais antigos, e realmente tinha esse caráter mais de fundo de quintal mesmo, até um caráter experimental, né, doutor? Então, essa pessoa, ela está sendo estigmatizada, né, por uma condição de como ela se expressa, né, Lu? Isso, exatamente. Eu acho que existe ainda uma grande estigmatização de toda essa situação, e eu acho que isso se deve também a muita falta de conhecimento, né? Existe ainda uma falta de conhecimento profundo sobre as diferenças entre gênero, sexualidade, o que isso envolve. Eu acho que a cirurgia que o senhor faz, principalmente, ela é uma cirurgia que ela vai muito além de somente ser uma atuação. Então, é muito interessante ver o seu percurso profissional, porque demonstra muito bem a importância de
o fato de que você mexe em diversas áreas, né? Não é somente na cirurgia plástica, envolve várias outras coisas. E, como a Thaís falou, você tocou em muitos assuntos. E aí eu acho que é importante a gente começar a destrinchar um pouquinho cada um deles. Eu queria te perguntar agora, primeiro, você falou sobre preceitos internacionais que existem. Existe como se fossem guidelines para seguir uma trajetória para você começar, então, a trabalhar com essas pessoas, a conversar? Você falou sobre acompanhamento psicológico. Então, eu queria entender um pouquinho como funciona esse caminho para uma pessoa que chega até você, provavelmente já com uma vontade de, eu quero fazer a transição, eu quero que aconteça isso, e você, às vezes, ter que frear e falar, primeiro a gente precisa entender se tem viabilidade, se não tem. E eu queria também alguns exemplos de quando não há viabilidade para a cirurgia, o que isso significa. Tem como você explicar um pouquinho para a gente? Sim. É o seguinte, olha, na década de 70, existia um médico chamado Harry Benjamin. O Harry Benjamin ele era, na verdade, um sexólogo, e ele foi um dos primeiros a estudar assim, a sexualidade humana e bateu muito em cima do que era uma pessoa trans. Então, tem muitos artigos aí da década de 70 do Harry Benjamin abordando o processo de transgenicidade. No final da década de 70, surgiu a Fundação Harry Benjamin nos Estados Unidos, que de 80 e pouco para cá se transformou na WPET. O que é a WPET? Ela é uma associação internacional, mundial, e ela congrega profissionais de diversas áreas que trabalham com pessoas transgêneras. Então, ela reúne médicos cirurgiões, médicos psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, advogados, assistentes sociais, todos os profissionais que atendem, de uma certa forma, se interessam pelas pessoas trans. E ela dita guideline, uma cartilha que ela é revista, se não me engano, a cada 3 anos, em diversas línguas, e ali ela dita guidelines. Então, assim, ela vai dizer para você que o ideal é você operar uma paciente de redesignação na maioridade do seu país, que ela tem que ter 2 laudos psiquiátricos, que ela tem que ter tido 1 ano de terapia hormonal. Então, assim, ela vai dizendo para você o que você tem que fazer de acordo com cada caso. Por exemplo, prótese de mama, como é que você faz? Feminização facial, como é que você faz? Hormonização, a pessoa trans na adolescência, a hormonização. Então, muito dessa cartilha, eu me inspirei e peguei alguma coisa para colocar no meu livro, que depois eu queria falar com vocês sobre ele. Então, essa WPET, da qual eu faço parte, o meu sócio também, o Dr. Cláudio, a gente faz parte como médico brasileiro, ela dá para a gente um know-how para a gente se atualizar e seguir uma espinha dorsal. Então, por exemplo, todo ano ela faz encontros em Nova York, no Hospital Monte Sinai. Então, nós vamos para Nova York e lá são só cirurgiões. Lá tem cirurgias ao vivo, então nós podemos ver cirurgiões operando, a gente pode ter discussão de casos, mostrar casos, então ver o que o mundo está fazendo. Uma vez a cada 2 anos, eles fazem um encontro de todos os profissionais. Aí tem advogados, tem psicólogos, tem psiquiatras, com todas as áreas. Aí tem um encontro a cada 2 anos. Então, assim, ela vai te trazendo informações, te mantendo atualizado e para você ver que você está no caminho certo. Então, essa é a WPET, tá? É isso que a gente segue hoje em dia, é o que dá segurança para a gente. Agora, o que você me perguntou sobre a contraindicação de uma cirurgia e como é que a gente lida com isso. Quando a gente montou a clínica, eu basicamente recebia pacientes, era assim, 90% da Europa, 90%, ou mais, que eram pessoas trans, já entre 25 e 35 anos de idade, que vinham basicamente para fazer feminização facial. De um tempo para cá, nós operamos mais brasileiros, então, assim, hoje, 60% mais ou menos ainda vem dos Estados Unidos e da Europa, 40% do Brasil.
Só que não mais entre 20 e 35 anos. A gente tem agora pacientes chegando com 16, com 17, com 18 anos de idade. E o outro extremo também é verdadeiro. Então, assim, eu já operei paciente de 52, de 54, de 58. Então, assim, um militar da aeronáutica aposentado, que veio fazer a transição aos 52. Operei a Maria Antônia, eu posso falar o nome porque ela permite eu falar, ela já fez live comigo, que tem 58 anos, 2 filhos, separada, agora casada recentemente. Então, assim, hoje eu tenho os dois extremos. Isso me atrai muito. Eu gosto muito de trabalhar com os extremos. Na verdade, eu gosto do início de transição. Essa é a minha paixão. Por quê? Eu gosto muito do envolvimento emocional. Eu gosto muito de ouvir a história e de criar o que eu chamo hoje de transição segura. Plano de transição seguro. Então, esse plano de transição é o quê? É você operar a pessoa certa, na hora certa e os procedimentos certos. Então, isso que é ser seguro, tá? Então, por exemplo, quando uma paciente chega, como ontem, eu consultei ela de Minas com os pais, com 18 anos, os pais estão assim, doutor, ela está no psiquiatra, ela é uma menina trans realmente, agora a gente precisa definir o que nós vamos fazer. Então, assim, aí eu tenho um trabalho de ver onde está localizada a disforia dela. Eu já operei paciente de 50 anos de idade que nunca fez uma única cirurgia, nem prótese de mama e nem face. Ela veio para fazer genital. Então, assim, a disforia dela era localizada no genital. Não adianta eu querer operar a face dela, porque ela vai ficar disfórica. Então, assim, eu tenho que entender, perceber onde está localizada a disforia dessa paciente e falar para ela, olha, primeiro, vamos começar pela sua face. Ou, se não, primeiro, vamos colocar mamas. Depois, vamos para a face. Terceiro, genital. Ou vamos começar pelo genital. Então, assim, é uma abordagem um pouco complexa, porque você tem que saber o que você vai operar primeiro. Não é simplesmente assim, o que você quer fazer? Eu quero fazer o rosto. Beleza, vamos marcar para fazer o seu rosto. O que você quer fazer? Eu vim colocar prótese de mama. Ótimo, vamos colocar prótese de mama. Então, assim, eu já ouvi outros colegas falarem assim, eu deixo a paciente escolher. Eu não dou opinião. Se ela quer fazer, por exemplo, a testa, eu faço a testa. Se ela quer fazer o nariz, eu faço o nariz. E a leitura da pessoa trans não é assim. Porque ela tem uma cortina na frente dela chamada disforia de gênero. E essa disforia de gênero impede a paciente de perceber onde está localizada a sua disforia. Então, por exemplo, se eu chegar... um exemplo clássico, muitas mulheres trans acham que o pomo de Adão, o gogó, traz masculinidade. Então, ela chega para mim assim, com uma testa fechada, uma sobrancelha reta, uma órbita fechada, uma testa protuberante, e fala assim, doutor, eu preciso fazer meu gogó. Eu preciso ir para a faculdade, e eu preciso trabalhar, mas eu não posso ir assim, as pessoas vão ver que eu sou do gênero masculino. E eu falo assim, não, olha suas fotos aqui. Eu fotografo e falo assim, não, o que te deixa masculina é a sua testa projetada, é o seu olhar fechado, é a sua sobrancelha reta. Olha uma foto masculina e olha uma feminina, tá vendo? Ela fala, olha só, eu não sabia disso, realmente. Nossa, o meu gogó realmente nem aparece direito. Se eu for inocente e operar essa paciente, ela volta para a faculdade e 2 semanas depois ela está me ligando, tipo assim, olha, a cirurgia deu errado, eu gastei dinheiro com você desnecessário, eu quero meu dinheiro de volta, porque eu continuo tendo uma leitura masculina. Então, assim, eu não posso ser inocente e criar uma disforia maior ainda na minha paciente, entendeu? Eu acho que é super interessante isso que você está colocando, essa questão do plano de tratamento, tratamento seguro, que foi um ponto que eu já comentei com você, que é muito relacionado à disciplina da segurança do paciente, né?
que é o tratamento certo, no paciente certo, na hora correta, pela via correta. Então, tem muito disso aí no que você colocou. E também eu acho que a Lu vai poder comentar super bem que esse processo aí que você descreve tem muito a ver com uma autonomia compartilhada, uma decisão compartilhada, que também é papel do profissional, não é simplesmente deixar que o paciente escolha tudo e faça simplesmente como ele queira, mas que ele seja informado em relação ao procedimento, para que daí sim ele tenha a autonomia para escolher o que vai ser feito, escolher junto com o profissional, né, Lu? Eu devo admitir que eu estou muito encantada com incrível, né? Eu estou muito encantada por vários motivos e principalmente porque eu acabei de aprender muita coisa nesse momento conversando com o Dr. José Martins. Aprendi muita coisa mesmo. O que aconteceu agora que eu descobri que eu não sabia? Primeiro, a parte de que eu sempre enxerguei a disforia de gênero como algo relacionado à genitália, e você desconstruiu completamente isso, mostrando e demonstrando que não necessariamente. A outra parte tem muito a ver com a forma como você enxerga essa transição, e você falar sobre plano de transição segura. Então, realmente conversando com algo que é muito da bioética, que é você respeitar a autonomia, e eu acho que tem a ver com algo que vai além. É o novo momento que a medicina ela passa, em que ela traz uma conversa de você colocar o paciente no centro do seu cuidado. Então, é você conversar com ele, entender a necessidade dele, e a partir dos seus conhecimentos técnicos, você permitir que o que ele quer, demonstrar para ele que o que ele quer, às vezes não é o que ele pensa, como esse exemplo que você demonstrou do pomo de Adão em relação ao rosto da pessoa, né? O que faz muita diferença quando o profissional de saúde ele coloca toda a autonomia, o peso da autonomia no paciente, a gente às vezes não tem um resultado satisfatório. E aí o médico fala, mas eu deixei ele escolher, mas ele não sabia escolher. Né? Então, a importância de você ter essa conexão com o paciente e a diferença que isso faz em todos os processos, desde a escolha do procedimento, como vai se desenvolver o tratamento, até inclusive o pós-momento, o pós-cirúrgico, o cuidado, e claro que nesse caso tem muito a ver com a percepção social que torna tudo muito mais complexo. Sim. Eu acho que a cirurgia plástica ela tem uma dificuldade, e aí eu vou envolver a cirurgia plástica numa gama só, mas ela tem muito a ver com o resultado final esperado pelo paciente, aquela expectativa que ele criou. E aí vem a importância do seu conhecimento técnico se transacionar para ter uma autonomia real entre paciente e profissional, né? Ter a voz das duas pessoas. Então, assim, eu estou encantada com tudo que você está trazendo aqui, porque demonstra muito bem algo que eu e a Thaís a gente já tenta trazer há muito tempo, que é algo que a gente se utiliza de documentos, às vezes, para trazer, por exemplo, um termo de consentimento para auxiliar o profissional a ter esse contato maior com o paciente, que é algo que é natural para você, doutor José Martins. É natural esse momento, tanto que você fala que o seu momento preferido é aquele inicial, em que você acolhe o paciente, porque é da sua característica esse acolhimento, né, do paciente. Então, assim, eu estou encantada. E vamos continuar a nossa conversa, porque está maravilhoso. Eu queria falar agora um pouco sobre esse momento que a gente vive e como que tem sido esse tratamento. Você falou sobre uma telemedicina, uma teleconsulta que você teve ontem com uma paciente, e eu queria saber se isso já era algo que você praticava antes da pandemia, se intensificou agora, se tem acontecido cirurgias nesse momento, como que está esse momento de pandemia? Antes da pandemia, a gente tinha alguma dificuldade, porque a maioria dos pacientes eram pacientes da Europa e dos Estados Unidos. Então, assim, a gente acabava fazendo algo que presencialmente a gente tinha que modificar algumas vezes. Por exemplo, a paciente me mandava fotos, ela mora em Paris, e ela veio em dezembro para cá e ela queria operar. Então, assim, eu acabava conversando com ela, ela mandava fotos,
e eu não podia fazer uma consulta online, eu sou impedido pelo Conselho Federal de Medicina, então eu acabava achando uma maneira de eu fazer um plano para ela que a gente confirmasse presencialmente. Então, assim, no dia eu poderia ser que eu tirasse alguma coisa, colocasse outra. Então, eu sempre esbarrei nisso aí, entendeu? Eu sempre fui, assim, no meu site, no meu Instagram, eu sempre deixei claro, assim, seguimos as normas e orientações do Conselho Federal de Medicina e não fazemos consultas não presenciais, porque eu era vigiado pelo Conselho, eu era vigiado pelos colegas médicos, porque sabiam da minha atuação. Então, assim, eu sou uma pessoa hoje, a minha clínica, eu, Dr. Cláudio, nós somos, assim, vigiados 24 horas. O CRM vai no meu consultório, abre minha gaveta, quer ver meu prontuário, quer ver... Porque eu faço uma coisa que eu sou muito exposto, né? Eu tenho vídeo no YouTube, eu tenho vídeo no Instagram, então, assim, eu preciso falar que a medicina não é assim ainda, né? Quem rege o Conselho Federal de Medicina, as associações, são pessoas com outro tipo de mentalidade, né? Então, assim, vocês devem saber disso também, até pela própria associação de vocês. Então, assim, eu venho meio que romper esse tipo de comportamento do médico, mas, assim, a linha ela é muito tênue entre você ser sensacionalista e você fazer realmente um trabalho de divulgação. Então, aos olhos de algumas pessoas, isso é sensacionalismo. Aos olhos de outras pessoas, isso que nós estamos fazendo não é a promoção do nome do Dr. José Martins. Óbvio que eu promovo o meu nome em consequência do trabalho que eu divulgo, como o Drauzio Varela faz, como outros médicos fazem. Então, só que como eu estou lidando com um público que já sofre preconceito, isso respinga em outras pessoas. Isso deve respingar em vocês também, entendeu? Isso, eu tô muito ciente disso, entendeu? Então, isso é muito claro para mim. Agora, se é que a gente pode dizer que a pandemia trouxe algum benefício, ela trouxe uma evolução muito rápida de algumas coisas que ia acontecer em vários anos. E uma delas foi essa telemedicina. Então, hoje, por exemplo, eu moro em Blumenau, mas eu tenho uma casa aqui na praia de Itapema. Então, desde que começou a pandemia, eu estou aqui na praia. Então, eu faço consulta todos os dias. Então, assim, eu abro o meu prontuário eletrônico integrado com a minha clínica em Blumenau, que está aberta com a minha secretária. Então, eu faço uma consulta com a paciente, ela me manda as imagens antes, eu estudo as imagens dela no computador, eu falo com ela por vídeo, eu mostro os detalhes para ela, eu mando para ela os pedidos pré-operatórios e ela chega só para poder operar. Obviamente que um dia antes da cirurgia eu faço uma consulta presencial, confirmo tudo o que eu falei com ela e opero no dia seguinte. Da cirurgia em si, eu diminuí as minhas cirurgias para uma cirurgia por semana só, desde que começou a pandemia. Primeiro que eu tenho muito medo da minha paciente se contaminar na vinda para a cidade. Né? Ela pode ser negativada lá em Feira de Santana, na Bahia, mas ela vai descer em São Paulo ela pega um avião para Navegantes. Aí ela pode se contaminar. Né? Então, eu tenho medo disso. Então, eu fazia uma só. E outra que eu sou asmático, sou do grupo de risco, então eu também não quero ficar me expondo no hospital. Só que das 2 últimas semanas para cá, Blumenau entrou num estágio gravíssimo, mais de 90% das UTIs lotadas, com falta de medicação, então nós suspendemos totalmente. Tinha uma americana que ia chegar dia 17, hoje a minha clínica já conversou com ela, explicou para ela mudar a data do voo dela, até porque ela não consegue entrar no país, porque está tudo fechado. Então, assim, estou administrando. Mas consultas eu faço todos os dias. E é interessante assim, falo com uma de Paris, desligo, tomo um copo d'água, entro, falo com uma de Barcelona. Daqui a pouco eu falo uma de Minas Gerais, daqui a pouco eu falo uma de Porto Alegre. Eu falo, gente, isso aqui é muito legal, porque eu consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, entendeu? Então, isso acabou facilitando de uma certa forma. E você abordou um ponto que é interessante sobre o consentimento informado. Muita gente se apega ao consentimento informado e eu acho o consentimento informado fantástico. Ele tem que ter. Mas a gente tem que imaginar que esse consentimento informado ele é mais amplo do que o papel. Ele deve ser mais amplo do que o papel. Quando a gente fala de consentimento informado, ele vai da sua explicação para o paciente, não só lendo, como o próprio Dr. Liz fazia. O Dr. Liz sentava e lia. Você sabe que você pode ter um choque anafilático? Ela sim. Você sabe que você pode... A prótese da mama ela pode abrir e sair? Sei. Você sabe que... Quer dizer, isso eu acho que é uma maneira fria
e muitas vezes a paciente responde de forma mecânica, sim, 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 sim. Então, o que eu faço com esse tipo de trabalho? Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Instagram, eu faço live, eu faço vídeo. A paciente, quando chega para mim, igual essa paciente que eu consultei hoje, de 18 anos, ela falou assim, doutor Martins, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou fazendo a consulta com você só para falar que eu tenho laudo, para pegar algumas orientações que, porventura, eu não sabe. Mas, assim, eu já vi seus vídeos umas 10 vezes, eu assisto suas lives todas as vezes que você fala. Então, assim, isso me dá uma proteção e me dá um alívio, porque quando eu falo para ela assim, olha, você, quando a gente tirar a sonda, pode ser que seu xixi ele saia torto. Ela fala, não, eu sei. Olha, quando eu vou dilatar você, pode ser que saia sangue. Não, eu sei. Então, assim, eu falo, opa. Então, isso me dá uma segurança muito... Elas já estão informadas, né? Elas já têm entendimento do que significa tudo que elas se proporam a escolher. Isso faz muita diferença. Eu acho fundamental as pessoas entenderem exatamente o que você falou. O termo de consentimento, ele tem como resultado um papel, mas ele, na verdade, é um processo. E é um processo entre o profissional e o paciente. É esse processo explicativo, o que demonstra a importância de se utilizar as mídias sociais de forma a informar o seu paciente. Você falou, né, sobre a pequena linha que tem entre autopromoção, sensacionalismo, e você está informando os pacientes. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina, especificamente no Brasil, antes de iniciar a pandemia, aqui, de uma forma mais grave, eles fizeram consulta pública para revisar as normas deles de publicidade em medicina, o que demonstrou uma força muito grande, e agora com a pandemia mais ainda, né, que as mídias sociais estão sendo mais utilizadas, o que demonstra a importância dessa mudança. Você ter médicos e profissionais da saúde que se propõem a explicar, informar a população é fundamental. Uma paciente que chega para você falando, não, eu sei que isso vai acontecer, ela já está preparada emocionalmente, fisicamente, para passar por aquilo ali, né? O que faz com que o pós-operatório dela, às vezes, seja até muito mais tranquilo. Sem dúvida, né? E até uma questão de você diminuir a vulnerabilidade desse paciente, né? Dessa paciente, que é um elemento que, na bioética e também no biodireito, a gente trabalha muito com essa vulnerabilidade do paciente, com a entrega dessa autonomia. E realmente, como a Luciana falou, é de fato um processo, né? Agora, sobre a sua atuação em si, doutor, eu tinha uma curiosidade, né? Tenho uma curiosidade. Gostaria de saber, assim, qual a cirurgia que você mais realiza, né, nos seus atendimentos? E eu estou vendo que você, pela sua fala, parece que você atende mais mulheres trans do que homens trans. É isso mesmo? Sim. E uma outra questão também em relação a esse aspecto cirúrgico é a cirurgia de feminização facial, ela é procurada, em geral, por mulheres trans ou às vezes acontece de homens cis procurarem, às vezes, para fazer uma mudança plástica do rosto? Como que é isso? Assim, as técnicas de manipulação óssea e de tecidos moles, elas surgiram na década de 80, com também médico e dentista, Dr. Douglas Osterhal, na Califórnia, onde ele estudou as diferenças entre crânio e face masculinas e femininas, na coleção de esqueleto da Universidade de São Francisco. E ele percebeu que existiam características próprias do esqueleto facial masculino e feminino. E ele desenvolveu técnicas para você suavizar esses traços. Mas, inicialmente, essas técnicas elas eram destinadas a mulheres cisgêneros que tinham traços marcadamente masculinos. Então, por algum distúrbio hormonal, endógeno ou exógeno, ou por uma própria herança familiar. Então, às vezes, tem uma mulher que tem uma mandíbula muito larga, ou tem uma testa muito proeminente. Então, inicialmente, foi assim. E logo depois começou a ser utilizado em mulheres trans também. Tá? Muitas dessas técnicas são utilizadas hoje. Algumas técnicas eu uso, outras eu melhorei e outras eu acabei criando pela necessidade. Então, por isso que, às vezes, nós temos nosso próprio toque, porque eu desenvolvi algumas técnicas pela dificuldade que eu fui tendo e fui melhorando outras técnicas também, de feminização facial. Sobre homem e mulheres trans, aí existem duas diferenças básicas
que elas estão ligadas a uma substância muito potente chamada testosterona. Então, a testosterona, para o homem trans, ela é fantástica, porque a maioria das transformações do homem trans ficam a cargo da testosterona. Então, por exemplo, ela traz pilificação, ela traz oleosidade para a pele, ela faz uma recessão da linha do cabelo, ela muda o contorno facial, ela traz pelo no tórax, ela traz um volume muscular. Então, assim, ela traz uma mudança absurda. Então, assim, o que sobra para processo cirúrgico? Mastectomia masculinizadora, que a testosterona ela não é capaz de eliminar as mamas, obviamente, e alguma cirurgia genital que eu posso abordar depois. Agora, para a mulher trans, não. A mulher trans, quando ela faz uso do estrógeno, ela vai manter as características craniofaciais que ela já tinha. Então, assim, a mulher trans ela não vai ser tão beneficiada como o homem trans. Ela vai precisar de muito mais procedimentos cirúrgicos do que o homem trans precisa. Então, assim, ela pode se hormonizar aos 20 anos de idade, que ela vai ter desenvolvido uma bossazinha frontal, uma órbita mais fechada, uma mandíbula um pouquinho mais quadrada. Então, obviamente, assim, existe a idade que ela se hormonizou e existe a herança genética. Por exemplo, o pai tem uma face um pouquinho menor, a mãe também tem. Então, a combinação dos dois trouxe uma face mais naturalmente mais delicada para essa mulher trans. Ou, às vezes, não, o pai tem uma baita de uma face quadrada, a mãe também, e isso traz uma leitura mais forte para a paciente. Então, o que diferencia homem e a mulher trans é a testosterona, que ela é muito potente, entendeu? Então, por isso que muito mais mulheres trans operam do que homens trans. Então, por isso que o nosso volume é maior e no mundo todo é maior. Porque a mulher trans, ela faz a face inteira, ela põe prótese de mama, ela faz lipoescultura corporal, ela faz redesignação sexual, e o homem trans não. O homem trans, ele faz uma boa hormonização, ele vai ganhar um clitóris aumentado, que pode chegar a 5, 6 centímetros, e isso traz um prazer para ele enorme. Ele vai ficar um pouco chateado porque a redesignação sexual não é tão boa como é da mulher trans. A mulher trans ela é uma técnica usada há muito tempo, com muita segurança, com ótimos resultados. Do homem trans, não. Do homem trans, mais de 90%, ou seja, a cada 10 homens trans que operam, 9 vão ter problemas na redesignação sexual. Nossa. Fístula, urina travada, necrose de retalho, aparência estética muito, muito prejudicada, um pênis que não tem ereção. Se você põe uma prótese para ele ter ereção, essa prótese pode destruir. Então, assim, você pega um paciente que tem um micropênis, que tem orgasmo, que sente prazer, e você coloca ele para uma cirurgia genital. A disforia dele vai lá em cima. Porque ele passa a ter agora um pênis que não é funcional, que tem estenose, que está feio, que não tem ereção, que ele não tem orgasmo, esse pênis não vai ejacular, não vai ter orgasmo. Então, assim, muitas vezes esse paciente está perdido. Ele chega para a gente no nosso site ou nas minhas lives, tipo assim, o senhor faz redesignação masculina? Só que ele não sabe disso. Então, assim, eu tenho a obrigação de passar isso adiante. Eu tenho a obrigação de fazer isso. Aí surgiu a ideia do meu livro. Porque eu ficava assim, putz, eles não têm informação. Aí você vai na internet, as informações são adaptadas. Tipo assim, próstata de mama. Quando é que você põe a próstata de mama? Ah, na mulher magra, você põe embaixo do músculo. Na mulher que tem mais tecido, você põe acima do músculo. Aí você tem um perfil tal, perfil tal, perfil tal. Aí para a mulher trans. Então, assim, é uma adaptação, entendeu? É uma adaptação. E quando a gente deixa esse leque de informação, surgem informações erradas. Então, aí tem grupo no Facebook que fala assim, melhor técnica que tem é a do intestino, porque a do intestino lubrifica. Melhor lugar para colocar prótese, por cima do músculo, porque fica mais bonito. Quer dizer, assim, são informações desencontradas que elas ouviram de pessoas que fizeram, muitas vezes deu errado e essa pessoa não conta, porque ninguém conta que vai daqui na Tailândia, gasta uma grana, depois não consegue ter profundidade de vagina e fala assim, gente, eu fui lá, deu errado, tá? Me dá um diploma aqui. Não fala. Ninguém fala, né? Ninguém vai contar. Não fala, entendeu? Então, assim, quando eu vou fazer uma face de uma paciente que já redesignou, é minha obrigação saber como é que foi a sua cirurgia.
Ó, doutor, tô feliz. Eu falo, que bom. Na verdade, assim, eu não tenho penetração. Eu falo, não, porque desde que eu operei eu não tive profundidade. Eu falei, tá, mas você não conversou com o médico? Mas o médico é lá de Portugal, ou o médico é lá da Tailândia, ou o médico é lá de Amsterdã. Eu falei, tá, mas você não falou com ele? Falei, mas eu teria que voltar lá e eu não tenho dinheiro. Quer dizer, ela não vai falar para todo mundo que ela não tem profundidade de vagina, né? Ela não vai falar para todo mundo que ela tem um corrimento que ninguém dá conta, né? Porque isso seria meio que constrangedor. Eu me coloco no lugar dessas pessoas também. Então, assim, eu falei, eu preciso de alguma forma colocar isso num livro. Aí veio outro ponto. Como é que eu vou colocar isso numa comunidade de forma que não seja médica, que não seja maçante, tipo ficar lendo sobre técnica, porque é um saco, né, para quem não é médico, ficar lendo sobre isso, né? Eu falei, não, eu vou fazer uma coisa que seja orientações médicas para uma transição segura. Aí surgiu esse livro, que é um livro de 180 páginas, um livro simples, entendeu? É um livro simples, fácil e cheio de figuras. Olha só que incrível! Entendeu? Então, assim, eu consigo mostrar aqui, por exemplo, um pênis, como é construído um pênis, né? Como é que fica mais ou menos a aparência, o retalho do braço, onde é que tira, entendeu? Então, assim, eu consigo mostrar uma feminização facial, uma testa masculina, uma testa feminina, entendeu? E eu, para ilustrar, eu coloquei aqui algumas, sempre em cada capítulo, uma imagem de uma paciente minha, de mulher trans, coloquei de homens trans também, que alguns pacientes que são assim, que marcaram a minha vida, aceitaram colocar aqui, homens trans, mulheres trans. Que então, legal. assim, é um livro bem fácil de ler, bem acessível e está com uma aceitação muito boa. E muitos pacientes que eu já operei e que compraram assim, 2, 3 exemplares, eu falo assim, doutor Martins, eu vou dar isso aqui para o meu patrão, eu vou dar isso aqui para minha tia, eu vou dar isso aqui para alguém que fala assim, olha, eu não sou doente, não. Olha o que pode ser feito hoje em dia, entendeu? Então, isso aqui eu acho que é mais uma coisa para divulgar o meu trabalho, óbvio, e para me proteger os pacientes que chegam até mim. A informação, ela tem muito poder, né? A possibilidade de você transformar culturas, tirar estigmatizações a partir da informação. E foi algo que você falou que é muito verdade. A gente tem ainda nesse universo da transexualidade muitas adaptações. Ainda não tem. Agora, com o seu livro, começou a ter uma leitura brasileira. Ou você vai procurar essas informações e você vai encontrar em outros idiomas, e aí também são informações que são mais truncadas, você vai ter informações mais médicas, mais técnicas, e eu acho que o nosso papel como profissionais é sempre levar a informação de uma forma que a pessoa que está recebendo essa informação, ela entenda. Não cabe a gente utilizar termos técnicos para tentar demonstrar um conhecimento. O meu conhecimento, ele está na minha capacidade de entregar esse conhecimento para alguém. É isso que perfeito na informação. Então, eu queria primeiro perguntar para as pessoas que estão assistindo aqui, aonde que elas encontram o seu livro? O meu livro, ele tá só no nosso site, transgêneros.com.br. É bem dali eles entram, compra e chega em casa. Agora está na fase de lançamento, é frete grátis para o Brasil inteiro. A gente mandou 2 unidades para Portugal já, de pacientes lá que compraram. Então, é bem fácil. Esse é o momento. Depois a gente vai querer uma carta de assinaturas. Doutora, assim, eu acho que é incrível esse trabalho que você faz, porque realmente a gente trabalha, nós enquanto advogadas que trabalhamos com conflitos éticos na área da saúde, a gente está bem acostumada a lidar com esses conflitos, e você, então, que trabalha numa área que é tão delicada, também vivencia esses conflitos, né? Muitas histórias. E eu quero te elogiar pela sua delicadeza de tratar isso, porque eu imagino como você deve se envolver com os seus pacientes, né? Esse aspecto que você comentou, que é o que você mais gosta, de estar com esse contato direto, realmente deve ser, assim, algo incrível, porque você vira um colecionador de histórias, né, doutor? E, assim, eu acho que a última pergunta que eu tenho para te fazer é relacionado a isso. O que você vê da sua vivência, né? O que você percebe como o maior conflito que existe em relação a esses pacientes? Como que você enxerga isso? Seja no aspecto social, familiar, como que é isso para você? Olha, o conflito, ele veio a partir do momento que eu resolvi pegar um avião e ir para Filadélfia, né?
que foi um conflito interno, né, que eu tive que desenvolver isso lá, né, num espaço de tempo curto. Um conflito, quando eu cheguei aqui, eu precisava dar um passo e montar uma estrutura que pudesse atender esses pacientes. Eu não poderia, por exemplo, me dedicar a fazer uma deformidade de um paciente cis e botar o meu paciente cis com o meu paciente trans na mesma sala. Não porque eu quero isolar meu paciente, mas eu preciso dar um ambiente para esse meu paciente para ele se sentir seguro, para ele chegar no meu consultório e falar assim, opa, aqui é o meu lugar, né? Aqui eu estou sendo tratada. Eu não quero deixar minha paciente sentada lá e um outro paciente ficar olhando o canto do olho, falar, acho que aquela lá, eu acho que é trans. Então, isso eu não queria. Para eu fazer isso, eu tive que fechar a minha clínica, que eu tinha 15 anos em Blumenau, e abrir uma nova clínica, numa cidade de alemão e italiano, que é Blumenau, que é Santa Catarina, que é uma cidade preconceituosa. Eu tive que abrir mão das coisas que eu fazia para chegar no hospital com outro tipo de paciente. Então, eu tive que chegar nos anestesistas e falar assim, gente, é o seguinte, eu vou operar um paciente que é assim, assim, assado, e eu quero dedicação de vocês máxima. Disforia é isso, a cirurgia é isso, esses pacientes são assim, só. Vocês estão comigo? Quem não tiver, fala, sai, porque eu não quero outro tipo de comportamento. Vocês vão ter que aprender a tratar pelo nome social, aprender a tratar por ele, por ela. Tudo bem? Estão fechados comigo? Estamos fechados. Ótimo. Fechei o grupo de anestesia, abri a minha clínica. Segundo ponto, cheguei no hospital, enfermagem toda. Chamei o hospital e falei assim, ó, seguinte, vocês querem que eu traga esses pacientes para cá? Por que eu fiz essa pergunta? Porque em 2014, quando eu estive na Filadélfia, o Dr. Luiz me disse que ele estava há 5 anos operando na Filadélfia, que há mais de 25 anos ele foi proibido de operar em todos os hospitais da Filadélfia qualquer paciente trans, mesmo que fosse uma simples rinoplastia, porque os hospitais não queriam envolvimento deles com pacientes marginalizados. Então, ele ficou mais de 20 anos operando em outra cidade. Então, eu falei assim, olha, eu quero chegar no hospital e falar assim, essa é a minha paciente, vocês me querem aqui como médico ou não? Se não quiserem minha paciente, vocês também não me querem. Não, quero sim. Como é que funciona isso? Eu sentei e falei, olha, é assim, prontuário vai ter que ter um lugar para o nome social, as enfermeiras vão tratar pelo nome, pelo gênero. Se tiver um fenotipo masculino, careca, com a face forte, se ela se entender como Maria, é como Maria que ela tem que ser tratada. Isso nos plantões. Porque eu tive o cuidado de, por exemplo, eu opero você agora, prescrevo, você acorda da anestesia, eu vou para minha casa. Só que amanhã cedo chega uma troca de plantão. E essa troca de plantão não pode chegar lá e falar, bom dia, como foi sua noite? Tudo bem, João? Todo o trabalho que eu fiz, toda a segurança que ela sentiu em mim, na minha equipe, vai por água abaixo. Entendeu? Então, assim, quando a sobrancelha dela ficar um pouquinho mais torta do que a outra, porque vai ficar, faz parte da cicatrização, ela vai duvidar se aquilo realmente vai chegar no lugar. Porque ela vai ter na cabeça dela que ela foi chamada por João lá atrás. Então, essa equipe não era tão preparada assim. Então, esse médico ele não é tão preparado como eu imaginava. Entendeu? Então, olha o cuidado que eu tive que ter. E o outro foi ter uma complacência que eu tive que desenvolver em ter que ouvir no centro cirúrgico colegas que chegaram ao ponto de verbalizar assim, Martins, cara, você estudou tanto tempo da sua vida, você fez 2 faculdades, 5 pós-graduações, e você vai operar travesti, cara. Que fim da picada, hein? Então, assim, eu tive que ouvir. Né? Sim, eu tive que ouvir isso. Eu ouvi de um amigo que falou assim, Martins, o que você faz não é de Deus. O que você está fazendo não é de Deus. Médico conceituado. Então, assim, eu fui ouvindo isso. Eu fui sendo complacente. Eu fui tratando isso de forma natural. Então, assim, um ou outro se aproximava e perguntava assim, Martins, o que você vai fazer? E eu falava, olha, eu vou puxar o cabelo para frente, eu vou lixar aqui, eu vou puxar aqui, eu vou puxar... jura, mas é homem que virou mulher? Eu falo, opa, não existe homem que vira mulher. Ele nasceu, está transicionando. Ah, a palavra é transicionar? Eu falo, sim. Ah, mas é homem, né? Eu falo, não, é uma transmulher. Então, assim, eles falam, é assim que fala? Mas, assim, ela usa o pênis? Eu falo, não é assim que se fala. Ela usa o pênis. Assim, orientação sexual é diferente de percepção de gênero. Ah, existe isso? Então, assim, começou...
Eu ia para a cirurgia, a enfermeira ficava assim, doutor, o paciente está anestesiado, porque eles ficavam me perguntando. Então, assim, aos poucos eu consegui, no meu universo, mostrar para os meus colegas médicos que o que eu estava operando era um paciente normal, não patológico, que ele tinha uma identidade de gênero, que ele tinha uma orientação sexual, que ele tinha uma família e que a medicina tinha muito a oferecer para ele. Quando eu comecei a mostrar isso, os caras, o Martins é visionário, ele é muito inteligente, ele saca, ele está cobrando caro, a novela está aí, a moda hoje é ser trans, mas não é isso. Não. Coincidiu com a explosão e com um rostinho que eles começaram a ter. Longe de ser o ideal, mas começaram a ter rosto. Foi justamente quando eu comecei também eles começaram a perceber meu trabalho, mas até então respingou muito em mim. Eu ouvia muita besteira. Hoje em dia eles batem nas minhas... Obviamente que tem gente que fala assim, aquele cara opera travesti, coitado, né? Lógico, né, que ainda tem gente que fala assim, né? Essa exposição maior agora do meu livro, essas matérias que eu tenho feito, obviamente que eu vou ser muito cancelado, entendeu? Eu sou muito... Tem grupos aí que falam muito mal de mim. Então, assim, isso eu espero, isso faz parte. É como se um psiquiatra fosse ficar chateado com um paciente dele que é bipolar. Eu não estou estigmatizando o meu paciente, não estou dizendo que o meu paciente é psiquiátrico, mas a disforia faz parte da vida desse paciente. E eu, como médico, mais do que eu ser um cirurgião, eu preciso entender isso. Eu preciso conceituar meu paciente e saber que quando ele fala alguma coisa de mim, não é de mim que ele está falando. Ele está personalizando um problema que ele está vivenciando e eu sou o mais próximo dele. Então, hoje isso é muito claro para mim, entendeu? É muito importante isso que você colocou, porque é uma coisa que eu e a Luciana, a gente passa um pouco, né? As pessoas, elas confundem muito o que é o seu lado profissional, aquilo que você acredita profissionalmente, o que você faz, e necessariamente o que você faz na sua vida pessoal, o que você acredita, como que você vivencia isso, né? E o biodireito, a bioética, lidam realmente com questões de fronteira, né? A transexualidade é um desses aspectos e é um universo, né, em si. Então, assim, doutor, eu só quero te agradecer mesmo pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos. Eu acho que você tem aí uma trilha de realmente ensinar as pessoas e empoderar para que a gente consiga, para que as pessoas consigam falar sobre esse assunto. A gente tem que estar sempre se educando. Eu acho que é um aspecto da nossa vida que a gente tem que entender que a gente está sempre aprendendo, né? E quando a gente entende isso, a gente tem a humildade realmente de compreender o diferente, aquilo que não é o que faz parte do nosso dia a dia. E essa questão dos transgêneros precisa disso, dessa sensibilidade, né? Então, quero te agradecer muito. Você faz um trabalho incrível. A forma como você tem esse contato com os seus pacientes é louvável. Não são todos os médicos, a gente conhece, a gente sabe que tem essa pegada mesmo, que tem essa consciência. Então, parabéns e muito obrigada. E já vou me despedindo, que eu vou passar para a Luciana para ela também falar as palavras dela aí, viu? Eu queria muito agradecer a sua presença aqui. É iluminador e incrível ver médicos que cuidam dos seus pacientes dessa maneira que você cuida, que você se preocupa do início ao fim. Inclusive, aqui nas nossas mensagens tem várias pessoas falando: doutor Martins é uma pessoa especial, parabéns, doutor. Isso é ensinar a cuidar. Então, e é verdade, é uma realidade de se observar. Eu também queria aproveitar nesse momento para trazer um pouquinho de direito e falar que homotransfobia é crime. Então, as pessoas precisam começar a entender isso. O que aconteceu com o Tami é uma violência na internet e é crime. A gente também já tem a necessidade das pessoas compreenderem que o nome social ele deve ser transicionado já no cartório e ser aceito isso. Recentemente, inclusive, teve um afastamento de um promotor que dificultava o casamento entre homossexuais. Então, a gente tem visto uma progressão, mas a gente ainda tem muito a crescer, muito a aprender e muito a se respeitar. A gente precisa de uma sociedade que se respeita. E eu queria, então,
finalmente agradecer a sua presença aqui. Foi incrível, foi um aprendizado assim sem tamanho que eu aprendi hoje. Eu espero que todas as pessoas que nos acompanharam também e que vão ficar aqui no nosso YouTube marcados a nossa conversa com o Dr. José Martins. Meninas, eu agradeço imensamente. Eu sou um entusiasta, assim, eu adoro falar. Você viu que eu falo pra caramba, se não me segurar, eu saio falando. Mas então, a gente assim, eu também. adoro, principalmente sobre esse tema. Então, assim, eu estou à disposição de vocês. Espero que uma pessoa que ouça a gente aqui entenda o que nós falamos. Foi o que eu falei esses dias para uma pessoa que me convidou para fazer uma live no Instagram. Ela falou assim, mas eu tenho só 100 seguidores. Não faz mal? Eu estou até sem graça de convidar. Eu falei, não. Se desses 100, 5 pessoas estiverem presentes e dessas 5, uma entender o que nós estamos falando, nós estamos ajudando uma menina lá de Manaus que ia injetar silicone industrial no rosto e não vai injetar mais, que ia tomar hormônio por conta própria e não vai tomar mais. Então, assim, me coloco à disposição de vocês, agradeço o convite mais uma vez e eu estou sempre à disposição de vocês. É isso, vou encerrar a nossa transmissão aqui. Continua um pouquinho aqui com a gente ainda, doutor, mas vou encerrar com todo mundo. Tchau. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui ao vivo com a gente. Ei. Quem viu depois também, muito obrigada. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal.